Boa noite, pessoal. Todo mundo chegando para mais uma noite, para mais uma live, mais um momento de trocas e aprendizados. Hoje vamos ter aqui conosco a Natália Salerno. Ela já está chegando, olha ela aí. Já vamos aqui acenar para ela. Renan como sempre. Maria Peçanha, lindona, que saudade de você. Sheila, sempre presente. Vamos chamar aqui a nossa convidada. Natália. Opa. Pessoal, vamos clicar aí no aviãozinho. Isso aí. Oi, tá me Oi, ouvindo? amore. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar? Vamos no aviãozinho aqui, ó, chamar a galera aqui, ó. Vamos clicar aqui pra gente chamar o pessoal. Vamos lá. Vou chamar aqui um pouquinho enquanto está começando. Deixa eu mandar aqui também. Isso. Pessoal, vamos clicar aí no coraçãozinho, vamos ligar na setinha, vamos chamar todo mundo. A Natália é muito querida e todo mundo quer ver a Natália. Ai, que bom. Venham todos pra gente poder conversar. Beijo, Livinha. Isso. Karina, minha prima, entrou. Vi que tem um monte de Salerno aí. Já vi que entrou Tati, um monte de Salerno. A minha irmã, Marcela, Ju. Minha outra prima, Fernanda. Olha que coisa boa. Você que é, Tati. Minha outra, um montão de Salerno entrando aí. Marcelinha. Aí a mãe do Renan, a Ana. Isso, Beijo enorme. Desi, lindona. Jujubita. A Desi entrou? Não vi a Desi, não. Fabi entrando aí. Marcela, Soraya, Fabi. A Juju. Clarinha. Ó, tudo começou a partir da Fabi, porque a Fabi chamou o Renan. E daí começou todo mundo aí. O Rê, é verdade. Fabi que iniciou tudo isso. Isso, Livinha. Mandei aviãozinho até para você. Eu vou mandando, eu saio disparando. Bom, pessoal, vamos lá. É um prazer enorme estar aqui novamente nesse momento da nossa live, um momento muito especial nessa quarentena, onde a gente tem a oportunidade de trazer pessoas que passaram pelo processo da PNL, transformaram sua vida e hoje, com esses recursos, estão passando de uma forma mais segura, mais firme, podendo ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade. Por quê? Um dos principais objetivos da programação neurolinguística é criar em nós inteligência emocional. E com isso, a gente passa a ter um equilíbrio maior, a tomar decisões mais acertadas, a aproveitar mais as oportunidades. E essa é uma das funções, né, da programação. Hoje a gente tem aqui a presença da nossa querida Natália Salerno, que começou nessa estrada evolutiva e não parou mais, gente. Ela tem muita história para contar pra gente. Ela vai contar como que foi esse início e vai se apresentar para nós aqui. Seja muito bem-vinda, Natália, e fique à vontade. Obrigada, Cris. E eu já começo falando que tá fazendo essa live já é fruto da PNL, porque se fosse no passado eu já teria fugido. Eu falar, não quero aparecer, não quero falar. Então, como é que eu conheci a PNL? Foi através do Renan, né? Através da Fabi, que levou o Renan e que ele trouxe várias pessoas e me trouxe até o DL. Eu vou falar um pouco de mim, que eu sou formada em administração, eu também atuo na área de processos, né? Tenho MBA na área de processos, que foi onde eu conheci o Rê. E de lá, assim, tenho certificações em coaching. E quando eu conheci o Renan, ele falou de um treinamento, né? Um treinamento que ele tinha feito, ele estava super empolgado. Só que eu não, assim, no momento que ele falou, eu achei muito legal, porque deu para ver a mudança nele, mas eu mesma falei, não vou fazer não. Não quero fazer não, porque vai ser mais do mesmo. Eu já fiz investimento, já fiz o coach e eu estava acreditando que fazer o DL, eu iria apenas vivenciar as mesmas coisas que eu já tinha vivido e que seria mais do mesmo, seria um investimento
assim, não para nada, né? Mas só para repetir as coisas. E aí, o que que eu fiz? Ele perguntou, Nath, eu posso dar seu telefone para a Cris? Eu falei, não, não passa meu telefone para ela, não. Passa o telefone dela para mim. Foi assim que eu vi. Eu falei, passa o telefone dela para mim. Quando eu quiser, eu entro em contato. E aí a gente ia para as aulas e ele sempre comentava do treinamento, né? 2 meses depois que ele tinha feito o treinamento dele, eu resolvi entrar em contato com você, né? E aí eu entrei em contato. Não sei se você lembra, né, que eu falava para você assim, Cris, não sei se eu faço, eu fiz coaching, sobre o que é esse Foi. treinamento. E aí você falou, não, trabalha as 4 emoções básicas, é um treinamento vivencial. Porque eu fui pro DL achando que eu ia fazer um treinamento, que eu ia ter palestra, que eu ia estar com um caderno na mão, escrevendo, anotando dicas, que eu ia fazer algumas dinâmicas. E só que a curiosidade. E aí a gente conversando, né? A gente conversou mais de 1 hora no telefone para você me explicar, dizer o que é. Eu fazendo vários questionamentos até que eu decidi fazer. E fiz. E quando eu fiz, simplesmente não foi nada do que eu imaginava, né? Quando eu cheguei lá, eu vivenciei um treinamento como eu nunca tinha vivido na minha vida. De todos os treinamentos e cursos que eu fiz, nenhum foi igual ao DL, porque o DL foi uma mudança, né? Quando você faz o treinamento, a sua mente ela se expande. Eu tive uma expansão de consciência. Eu comecei a perceber as coisas ao meu redor. Eu comecei a enxergar e ouvir melhor as coisas. E assim, foi tão incrível que começou a fazer sentido até o meu curso de coaching que eu tinha feito no passado, porque quando eu fiz o treinamento de coaching, eu tentei começar a trabalhar, aplicar, mas eu sentia falta de alguma coisa. Eu tinha uma insegurança com aquilo ali. Eu cheguei até a fazer, a minha tia, eu acho que entrou aí, a Jaciara, eu cheguei até a fazer um projeto junto com ela. A gente fez um projeto na Estácio. E aí a gente deu, né, fez esse primeiro projeto piloto, nós fizemos um treinamento de mais ou menos 4 horas. Só que mesmo assim eu não estava me sentindo muito confortável. Cris, você tá turva, tá me ouvindo? Cris? Tá me ouvindo, Cris? Oi, tô te ouvindo. Eu tô. Tá me ouvindo? Tá. Não, porque você ficou turva para mim. E aí eu me senti um pouco insegura para poder continuar com aquele trabalho. E aí eu dei continuidade ao meu trabalho normal. Deixei o coaching um pouco de lado, dei continuidade aos meus outros projetos. Depois do DL, eu percebi o que é que estava faltando, que foi uma coisa que nós até conversamos, que foi a PNL, a base disso tudo, né? Porque a PNL, ela trouxe essa expansão de consciência, ela me permitiu me enxergar, me trazer um autoconhecimento e ver coisas em mim que eu precisava mudar, melhorar e até mesmo para contribuir nessa minha área profissional, que era me dar mais segurança para trabalhar, mais segurança para olhar o outro e contribuir com a vida do outro, né? Então, eu tinha necessidade de viver aquilo primeiro na minha vida, para que depois eu pudesse. Cris, tá rodando. É, Eu não tô te ouvindo. eu vou. Peraí. Oi. Vê se melhorou Agora agora. Eu coloquei voltou. o Wi-Fi. Agora a sua imagem Vê se, melhorou. cadê nossa. Tá me ouvindo? Opa, Eu não sei nem se eles tô estão me te ouvindo. ouvindo. O Rafa entrou aí. O Rafa também fez MBA comigo e com o Renan. Então, assim, a minha virada de chave foi no DL, né? Foi esse processo de abrir a minha mente para o novo e me autoconhecer, né? E a partir dali, eu comecei a identificar vários comportamentos, a identificar várias coisas na minha vida que precisavam melhorar, né? E eu trazendo para o meu âmbito, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. E como eu fiz o DL,
também com o intuito, pensando no profissional, né? E depois que o DL acabou, eu vi que aquele treinamento ele servia muito para a minha vida pessoal também, né? Que foi um dos lados que eu tive maiores ganhos, que foi na vida pessoal. Tá tudo integrado, né? Mas Claro. eu fiquei impressionada, sabe? Eu falei assim, nossa, as pessoas precisam fazer. Eu tentei levar vários amigos, levar várias pessoas, chamei várias pessoas para poder. Falei do treinamento, inclusive, porque todo mundo merece ter essa experiência, né? E quando você se conhece, você consegue mudar, melhorar e evoluir. Evoluir é muito bom. Então, no meu âmbito profissional, o que que eu melhorei no meu âmbito profissional? Em determinados momentos, dentro do meu trabalho em si, que eu precisava estar à frente, falar, eu me sentia um tanto insegura por dentro. E também tinha a questão do próprio perfeccionismo, né? Porque o ótimo é inimigo do bom. E às vezes eu esperava chegar no ótimo para poder conseguir arriscar ou para me sentir segura em determinadas coisas. E aí eu corri para o X, né? No DL a gente corre para o X e eu vi que eu não precisava esperar esse ótimo. Com o bom que eu tenho, eu conseguiria fazer muitas coisas. Então eu comecei a me arriscar mais e a me sentir mais segura nas coisas que eu fazia. E aí surgiram oportunidades dentro do meu trabalho, que eu pude me arriscar, que eu pude fazer sem medo e sem esperar aquele perfeccionismo, né? Sem esperar o ótimo. E com o bom, isso me beneficiou muito. Então, no âmbito profissional, eu vejo muito, a PNL me trouxe muita segurança e a PNL me ajudou a me arriscar mais, a fazer as coisas. E aí eu tenho também a parte... Quer falar alguma coisa? Não, pode Hein, falar, que Cris? tá Pode me ótimo. interromper. Tá ótimo, você tá indo muito bem. Conta pra gente, vai contando. E aí tem o âmbito pessoal, né? No âmbito pessoal, eu identifiquei... É aquela coisa assim, muitas das vezes a gente enxerga algo na gente, mas é como se aquilo não fosse tão claro assim, né? É tipo enxergar e não enxergar. E com a PNL, eu consegui identificar os meus pontos de melhoria, né? Eu consegui identificar comportamentos que eu estava fazendo, que eu estava tendo, que eram comportamentos nocivos para mim, né, que não me faziam alcançar o meu objetivo. E foi um processo. Está sendo um processo, né? Já tem um ano e meio que eu fiz não só o DL, como outros treinamentos. E ao identificar esses comportamentos, eu passei por etapas, que é você identifica, e aí quando uma situação acontece, eu acabava caindo no erro, né, de agir, ter o comportamento que era nocivo para mim. Natália, E aí depois... você tem como citar algum comportamento desse para as pessoas entenderem? Porque tem muitas pessoas aqui que eu estou vendo que não fizeram DL. E às vezes a gente fala em comportamento, mas as pessoas não sabem o que é, às vezes, identificar um comportamento. Às vezes você acha que é uma emoção, mas confunde com comportamento. Então, alguns comportamentos que você percebeu lá dentro, né, que foi o que você falou, e com isso você ressignificou. E isso fez com que você tivesse um resultado melhor na sua vida profissional e pessoal. Fala um pouquinho aí. Um comportamento é ação e reação. Determinadas coisas aconteciam comigo e eu de imediatamente reagia àquilo ali. Mas não reagi de uma forma positiva, né? Às vezes de uma forma um tanto agressiva, de uma forma que às vezes machucava o outro. E eu comecei a observar que eu estava agindo dessa forma, né? Num primeiro momento eu não consegui mudar de imediato. E aí eu caía nesse erro e eu parava e pensava assim, eu falei, caramba, errei de novo, aí me culpava. Depois acontecia novamente e aí eu caía no mesmo erro. Só que com o passar do tempo, com o treinamento em si, eu comecei a antecipar essas ações. Quando acontecia, eu já percebia assim, nossa, olha, já estou cometendo o mesmo erro, já dava uma parada. E ao longo do tempo, já tiveram situações, principalmente assim dentro de casa mesmo, com família, de eu ver a situação acontecer e eu já me antever e falar, caramba, eu tenho que me controlar porque eu sei como eu vou reagir. Então, respirava fundo,
né? Eu usava muito a técnica da respiração, respira fundo, observa a situação, para, raciocina, antes de você tomar, né, ter uma ação que possa não só te ferir, porque me feria, mas também ferir o outro. Então, esse é um exemplo Pode falar. Quer falar? Não, essa é a importância, né, Natália, do autoconhecimento, porque a partir do momento que você se autoconhece, você começa a perceber comportamentos que você tem, você começa a lidar melhor com ele. Você não tem que eliminar, você tem que saber Exato. lidar, transformar aquilo que não está te levando a um resultado. Então, isso daí é fundamental. É muito legal isso, porque às vezes você está no meio do processo e você já percebe. Daqui a pouquinho, se você for repetindo, Uhum. você já não está fazendo mais. Você já está Sim. antevendo, né? Tipo assim, pô, nem vou mais entrar nessa roubada, porque eu não quero mais agir dessa forma. Então, isso é fundamental. Não, com certeza. Mas é aquilo também que eu sempre falo, nem sempre é fácil a gente conseguir isso, né? Não vou dizer que eu não erre, que eu não caia no mesmo erro. Isso Claro. acontece, né? Mas é um dia após o outro, né? Eu acho que todo dia a gente ter essa consciência de tentar fazer melhor, de observar os nossos comportamentos, as nossas ações, para não prejudicar a nós mesmos e nem prejudicar o outro. Então, é isso que eu tenho feito dentro de outros comportamentos também, dentro de outras situações da minha vida, que algumas mais fáceis de mudar, outras um tanto, assim, demoraram um pouco mais para eu conseguir enxergar, né? Eu digo que eu tenho comportamento, eu tive comportamentos que eu falava assim, caramba, não é possível, eu tenho ferramentas, eu aprendi tantas coisas, será que eu não vou conseguir mudar? Será que eu vou cair sempre nesse erro? Mas e aí hoje, né, até me cair numa ficha agora, depois de todo esse tempo, eu vim construindo essa mudança, né, do comportamento, de determinados comportamentos que eram difíceis de mudar. Com todos os treinamentos que eu fiz, eu vim mudando de forma gradativa. E isso também foi bom porque a PNL me fez perceber que eu tenho que me acolher nesse momento. Eu não preciso querer mudar também da noite para o dia, né? Eu tenho que acolher esse processo, essa etapa, mas não desistir. Eu acho que isso é o mais importante, é não desistir da mudança, não desistir da melhoria, da evolução. E é o que eu tenho feito diariamente, né? Durante esse 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu não só fiz o DL, né? Eu fiz outros treinamentos, eu fiz o NV. O NV também foi maravilhoso, assim, é um treinamento que é negociação e vendas, né? Eu falei, gente, vou fazer, mas eu não sou vendedora, mas é para todo mundo, não é só para quem é vendedor, né? O NV, ele também traz várias técnicas, inclusive o rapport, que é uma coisa muito interessante, né? Que você facilita você lidar com o outro, você conversar com o outro, tá ali naquele momento, né? A Cris pode explicar melhor o significado de rapport para as pessoas. O rapport, na E verdade, sendo rápido e prático, é você entrar em sintonia com o outro, entrar em empatia, ser empático, entender o outro e se aproximar do outro de uma forma mais harmônica. Então você acaba com isso criando um vínculo e se você é um vendedor, você vai vender o seu produto de uma forma muito mais fácil. E se você está negociando a sua imagem num relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo familiar ou amigável, você vai ter um resultado muito melhor, porque você vai se aproximar do que a gente chama de mapa, você vai se aproximar do mapa do outro. E realmente, exato. se a gente pegasse o NV e tirasse dele só o rapport, uma grande Sim, ferramenta para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida. exatamente, porque é uma negociação que você faz em casa com a família, uma negociação que você faz no trabalho, numa reunião, né? Você faz com os amigos, não é só para o negócio em si. Então, isso foi muito legal. E depois do NV, eu fiz foi o Renascense, que também foi outro treinamento maravilhoso, né? E, né, encontrei a lei eterna, né? Eu sou maravilhosa do jeito que eu sou e foi fundamental, exatamente, eu sou. E foi fundamental aquele momento para mim. E engraçado que o Renascense foi um treinamento que eu fiz que eu não ia fazer. Eu decidi um dia antes.
né? No dia Foi, eu anterior lembro. do treinamento, eu decidi fazer. E eu falei assim, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse treinamento. E me surpreendeu. E aquele treinamento, ele me trouxe muito, ele me ensinou a olhar mais para mim, né? A Legal. acreditar mais em mim. Muitas pessoas pegam e falam para mim, me elogiam, Natália, você é uma pessoa maravilhosa. Natália, os meus amigos falam, você é uma líder, não sei o quê. Mas eu tinha dificuldade de olhar esse meu ponto positivo. As pessoas falavam para mim, mas eu enxergar isso em mim não era tão fácil, né? É como se eu não merecesse, né? Como se tivessem outras pessoas que são muito melhores do que eu, então eu dou o crédito para o outro e deixo de dar o crédito para mim, de que eu sou boa. E o Renascense, ele me trouxe muito isso, né? De que eu sou maravilhosa, sim, eu sou única, eu tenho que ser feliz e grata pelo que eu sou, pelo que eu estou me tornando, né? Eu hoje, depois de todos esses treinamentos da PNL, eu tenho orgulho de ser o que eu sou, eu tenho orgulho de estar no caminho que eu estou, buscando as coisas que eu busco, né? E evoluindo a cada dia mais. Porque isso transforma a gente, né? Eu falo que é um caminho sem volta. Quando a gente É. começa a descobrir. Eu já gostava quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito de questões de autoconhecimento, eu sempre gostei de autoajuda, de livros de autoajuda, fiz terapia. Então, assim, eu sempre tive muito isso na minha vida. Só que a PNL ampliou isso. Ampliou, trouxe mais significado, me deu ferramentas, porque eu acho que isso é muito importante, né? Entender aquela situação, porque quando você entende uma técnica, uma ferramenta, você consegue tirar mais proveito daquilo ali para sua vida. Uma coisa é você fazer sem ter tanta consciência. Você faz algo correto, certo, que te beneficia, mas você não tem consciência. E quando você começa a ter consciência daquilo ali, você tira mais proveito. Ia falar alguma Com coisa? certeza, com certeza. Você falou um ponto aí muito interessante, que às vezes a gente acha que não é comum, mas é muito comum as pessoas não acharem que elas merecem alguma coisa, que a gente chama de crença de não merecimento. Eu não mereço ser maravilhosa, eu não mereço ser feliz, eu não mereço isso ou aquilo. Isso é muito comum, porque dependendo dos significados que nós demos na nossa vida lá atrás, porque normalmente o nosso sistema de crenças, ele é formado, Natália, de 0 a 7 anos. E o que Sim. acontece? De 0 a 7 anos, normalmente, quando a gente está com 30, a gente não lembra mais o que aconteceu lá Tá. atrás. Então, aí eu te pergunto, como é que pode uma pessoa linda, uma pessoa inteligente, achar que não é maravilhosa, achar que não merece tanta coisa? Mas, Exato. infelizmente, isso é mais normal do que a gente imagina. Não deveria ser, né? Agora, a partir do momento que a gente altera um comportamento desse e traz para gente como merecimento aquela característica, aquele comportamento, a gente não quer realmente mais parar, né? A gente quer se conhecer mais e mais e ir alterando. E isso foi muito o que aconteceu com você, né? Você teve um ganho muito grande no DL e percebeu que você podia ir muito mais. Porque, Sim. gente, qual é o limite? O limite é aquele que a gente se dá. Só E que eu não é, e preciso é ter um limite, né? Pra que ter limite? exatamente. Vambora! Mas é isso. Exatamente. E você falar em limite, assim, me remete logo o Águia Real, né? Porque o Águia Real, ele foi um treinamento. Antes do Águia Real, eu fiz o TAL, que foi técnica de oratória, de apresentação e oratória, que também foi maravilhoso, me trouxe muitos ganhos, muito aprendizado, muita segurança. E o Águia Real, inclusive, assim, o chamativo do Águia Real, as pessoas falam, o tapete de brasas, pisar em brasas. E quando eu fiz coaching, tinha esse treinamento na época, na outra instituição que eu fiz. E eu falei assim, gente, qual é o louco que vai fazer isso? Passar em brasas, andar em brasas, pagar para fazer isso, para queimar o pé. Era o meu pensamento, né? E estava eu lá, pagando um treinamento para andar em brasas. Mas como fala no próprio treinamento, não é andar em brasas em si, né? Que eu já disse, não queima, e eu me surpreendi por isso, exatamente essa questão do limite e talvez do impossível, né? Que às vezes a gente bota tantas barreiras e acha que não vai conseguir,
e andar naquele tapete de brasas que para as pessoas não, você não vai conseguir andar ali, não tem como andar ali, queima o pé, e você vê que é possível através de técnicas de PNL, né? Tá tudo na nossa cabeça, tá tudo na nossa mente. E viver aquele momento, para mim, foi incrível, né? Passar por ali, o processo que antecede de ancoragem foi fantástico. E aquilo eu até uso na minha vida hoje, a ancoragem, né? Trazer essa força e esses momentos bons para determinados momentos da minha vida, que eu preciso de uma segurança, que eu preciso ter a coragem para poder encarar. Então, Exato. o Águia Real, ele me trouxe muito isso, né? Eu não vou ficar dando spoiler do treinamento, mas... Deixa eu só pegar um gancho então no que você falou. O Tá. que acontece? Naquele momento em que você passa pelo tapete de brasas, como você mesmo falou, não é simplesmente passar. Tem toda uma Sim. estrutura antes do tapete para você ancorar, você se fortalecer, e depois você tem um objetivo para atingir. E ali, o mais importante de tudo ali é essa nova conexão neurológica que você faz. Porque qual é a nossa crença? A crença é fogo queima. Logo, quando eu chego de frente para o fogo, o que eu faço? Eu travo. Só que ali, o Exato. que você faz? Ali você passa, você ultrapassa o seu limite. E como você Sim. não se queima, você cria uma nova conexão neurológica. Peraí, aquilo que era impossível para mim, deixou de ser impossível. Deixa de ser Então, acho que impossível. isso é um ganho muito grande, porque você passa a tudo na sua vida depois, você passa a olhar sem impedimento, você vê que você pode ultrapassar. Né? Então, é uma Exato. crença de possibilidade que você cria. Você transforma uma crença limitante numa crença de Uma crença de possibilidade. Você possibilidade. expande. Você se expande o seu sistema de crença. Exatamente. E tiveram outros momentos no treinamento que eles me trouxeram isso também. Essa questão de eu achar que eu Exato. não conseguiria fazer, e eu fui lá e fiz. E assim, e ter conseguido dá aquela sensação de vitória, né? Aquela sensação de conquista que é boa também para você ancorar e você traz para a vida aqui fora. Você fala, tem coisas que a gente vê que acha que é tão impossível, mas não, dá para fazer. A gente consegue fazer. É claro, você tem que, dependendo do que seja, você tem que se dedicar, você tem que se aperfeiçoar para poder fazer. Não é um passe de mágica, quero fazer, faço. Não, tem toda uma estrutura, um trabalho por trás para poder você alcançar alguma coisa. Mas é não parar e não se limitar achando que é impossível, né? Porque todo mundo pode, todo mundo consegue mudar, alcançar os objetivos, ser melhor. E a PNL ajuda muito nisso. Né? Ela faz a gente ter essa consciência de que a gente pode. Né? Tudo que as vivências do treinamento, isso que é o barato. Vivenciar aquilo ali, em forma de metáfora, como vocês costumam sempre falar, né? Vivenciar Exato. aquilo ali e a gente trazer para a vida real, a gente vê que é totalmente possível. Né? É só vivendo. Com certeza. Só vivendo, Com certeza. Cris. A gente fala assim, mas para quem está aí e nunca fez, né, é viver, só vivendo essa experiência. Eu acredito que todas as pessoas deveriam passar por uma experiência como essa. Porque é tão bom a gente conseguir enxergar o novo. É tão bom a gente ver que a gente tá assim e pá, a mente abre e surgem N possibilidades. Você se enxerga, você enxerga o outro. Uma coisa que você comentou até antes, que eu não falei da questão do mapa não é território, né? Você enxergar que o outro pode ver as coisas de uma maneira diferente de você, isso também foi um grande ganho para mim. Porque a comunicação, né, que isso também está no Águia Real, eu tinha determinados comportamentos que eu acreditava, comportamentos e falas também, que eu acreditava que eu estava me comunicando da melhor maneira possível, que eu estava fazendo aquilo ali para o bem, tanto para mim e considerando que estava fazendo bem para o outro, Muito e não bom isso. estava. E não estava. E aí eu falava assim, gente, mas isso para mim é uma coisa tão simples, tão tranquila. É algo bom e o outro não consegue ver dessa forma. E aí você para e pensa, caramba, apesar da gente saber que as pessoas são diferentes da gente, a gente em determinados momentos a gente quer que a pessoa seja do nosso jeito, né? A gente quer, essa é a verdade, a gente quer isso, né? Eu não quero ter que mudar. E aí você começa a observar que, não, peraí, a pessoa tem uma história de vida, a pessoa tem as questões dela,
a pessoa vai interpretar uma situação de uma maneira diferente da minha, então eu tenho que aprender a me comunicar com os outros, né? Então eu tenho que aprender a entender um pouco mais, me colocar no lugar da pessoa e tentar falar da melhor maneira possível, né? A gente fala muito de fato e significado, mostrar determinadas coisas para que se torne compreensível para o outro, né? E isso Então, também foi Natália, isso aí é um ponto muito importante dentro da PNL e que você aprendeu no Águia Real, que às vezes as pessoas pouco comentam, que é o ecomodelo da linguagem. É a gente entender o que é um fato e o que é um significado. Às vezes, é o que você falou, às vezes você está falando com uma pessoa, né, mas você está dando o seu significado. O exato, fato você não altera. Às vezes você está contando uma história para a pessoa, ó, eu levei um tombo, né? E aquilo me deixou muito triste. Tudo bem. Você tem um fato ali que aconteceu. Agora, uma outra pessoa pode levar um tombo e achar que foi divertido, sair correndo e pronto. Ela não dá aquele significado de triste. Agora, exato, aquele fato do tombo, você não pode mudar. Mas o significado que você deu, você pode alterar. E isso é fundamental na programação neurolinguística, porque você saber se comunicar e saber também interpretar o que o outro está te falando e da maneira correta usar a estrutura de linguagem, você evita conflitos. exato. Né? E Que é o que você falou. Você às vezes estava falando com a pessoa, como é que ela não me entende? É tão óbvio, né? é tão Mas será que é óbvio, tão óbvio? exato, é tão simples isso, não é possível, né? E aí você acha que você está certa, né? Não é que eu estivesse errada, mas o outro não estava interpretando da maneira que eu interpretava, né? Da mensagem que eu estava passando. Isso também foi muito legal para mim, aprender isso com a PNL. Também tive uma construção a respeito disso, que eu sempre falo, a gente não muda da noite para o dia, né? A gente vem Exato. construindo todo esse aprendizado, a gente vai pegando pecinhas de quebra-cabeça e vai montando ele, e vai montando toda essa estrutura, né? Ah, isso aqui eu aprendi, tá aqui, mas eu ainda não estou conseguindo usar. Nossa, aprendi outra coisa em outro lugar, em outro momento, outro treinamento, e dá para juntar com esse daqui. Então foi isso que eu fui fazendo, é isso que eu estou fazendo até hoje, né? Depois do meu treinamento. Persistência, né, Natália? Você tem que Exato. persistir, porque você achar que a coisa vai mudar só porque você deu um passo, não, vamos continuar. Tem muita coisa Exato, boa aí pela frente, né? exato. Não desistir, né? A gente não pode desistir. A gente tem que continuar. E muitas das vezes a gente se pega achando que não vai conseguir. Aconteceu isso comigo por diversas vezes. Eu falei, nossa, gente, não vou mudar, eu sou assim, né? Meu Gabriela, não vou mudar. Já tô tentando e não consigo. Até que chega um determinado momento que você vira a chave daquilo ali. E você enxerga um ponto que era crucial para poder juntar todas aquelas peças, para poder dar a virada. Né? Mas é contínuo. É contínuo. A gente tem que É buscar um isso processo de contínuo, é perto, é um isso aí. processo contínuo. Tem que continuar. E aí o Águia me trouxe muitas coisas relacionadas a isso, né? Essa coragem, ver a questão do próprio impossível, né? Que o impossível não existe, os limites. E depois do Águia eu acho que foi o Conquiste, depois do Águia, que foi em agosto também, que foi um treinamento o Conquiste foi um dia, né? E o que eu trago muito do Conquiste, tem uma parte do Conquiste que falava das músicas, tudo, mas é da questão do que a gente absorve no nosso dia a dia, né? Quais Que são tem as muito a ver com o que a informações gente tem com muito que a a ver com o gente que a gente vive está hoje? vivendo agora. Exatamente, né? O que a gente tem absorvido? Porque a gente vai muito no automático. Lá no treinamento estava falando da música, né? E a gente canta muito no automático. Mas e todas as outras coisas no mundo aqui fora, né? O que eu ouvia? E eu era muito esponja, tá, Cris? Eu era muito assim, ouvia uma coisa, guardava, absorvia. Ouvia outra coisa, guardava, absorvia. E eu tentava me moldar aquela estrutura para poder agradar, para poder deixar todo mundo bem. Esse tipo assim, você fica ali no meio segurando toda essa situação. E aí, hoje eu paro e penso, não, calma aí. Eu posso ouvir tudo que todos têm para me falar, mas eu
Preciso fazer um filtro e ver o que é compatível comigo, o que vai me fazer bem. E aí, isso foi uma coisa que eu tirei do Conquiste. As coisas que eu ouço hoje, ouço tudo com muito carinho, mas eu tiro para mim aquilo que é bom dentro da minha realidade. E aí eu torno a repetir, a PNL me permitiu perceber isso, ter mais essa clareza das coisas que estavam acontecendo ao meu redor, ter mais essa clareza das coisas que eu estou recebendo. Quando a gente estava conversando mais cedo, eu falei até da questão da forma de falar, que eu percebi que eu estava falando muito mais no positivo. E não foi uma coisa que eu peguei e falei da noite para o dia, eu vou mudar e vou falar o que eu quero ao invés do que eu não quero. Né? Porque a gente também absorve muita informação e coloca essas informações para fora. E eu vi que ao longo do tempo eu fui mudando. Eu fui mudando de forma inconsciente. Aquilo foi entrando em mim por estar tendo contato com coisas positivas, com pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu, com pessoas que falam as coisas que eu estou buscando para a minha vida, né? A gente está nesse processo de evolução juntos. Então, aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando, as pessoas vão falando de forma positiva para você, você vai falando de forma positiva para elas, vai misturando, assim, todas as informações, e até que eu falei, nossa, hoje eu consigo falar muito mais o que eu quero, o que eu sou, o que eu mereço ser, diferente da Natália lá atrás. Oh, bem diferente. Que era uma coisa muito assim, não, eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou tentar, mas não sei. Apesar de ser positiva, a minha fala, ela não tinha congruência com aquilo que eu pensava que eu era. As minhas ações não estavam em congruência, né? Existia um desequilíbrio aí, né? Por mais eu sou assim, eu sou positiva, mas eu estou falando não, que eu não consigo, e eu estou tendo uma ação que não está me trazendo resultado. E aí eu vi que nessa continuidade isso foi um benefício assim, muito grande para mim. E hoje eu me vejo pensando mais positivo e conseguindo conquistar as coisas e até me sentindo mais serena, mais tranquila, porque eu estou trazendo toda essa positividade para mim através das palavras, né? O que eu falo, o que eu estou proferindo para minha vida é algo de forma positiva e eu procuro fazer isso com as pessoas também, né? De estimular, de falar positivo, de dizer que elas vão conseguir e falar para elas poderem ver as coisas por um ângulo, né, melhor. Olha o positivo da situação, porque às vezes a gente vê a situação já vai no negativo. Olha o positivo, porque tem os dois lados. Sempre tem, né? Um lado bom e um lado ruim. Uma situação ruim, a gente vai lá e tenta extrair algo de bom daquilo ali. E aí Exatamente. É o que eu sempre busco fazer. E você falou uma coisa aí fundamental, né, Natália? Assim, já que eu estou melhorando, e é uma das propostas dessa live, é mostrar para o outro que ele também pode. Eu lembro que depois que você terminou o Renascense, eu fiquei um tempão só te chamando de maravilhosa, lembra disso? De maravilhosa! Porque eu internalizei isso. Porque foi tão bonito ver você dar aquela virada, porque você, é como você falou, você veio num processo, você foi melhorando, melhorando, se fortalecendo. Mas ali parece que você deu uma guinada, uma virada foi maravilhoso. Que foi sensacional. E você hoje, a gente até batendo um papinho, você estava conversando comigo sobre uma coisa que é muito forte para você, que é a congruência. Exato. Isso para você é um critério muito forte. Você, aquilo que você faz, você quer ser extremamente congruente para você se sentir forte e conseguir agir daquela forma adequada. E você comentou comigo naquela época, quando eu te liguei, você falou, Cris, eu fiz um coach, mas alguma coisa falta. Eu não me sinto congruente para poder executar o processo. Exato. E aí você comentou, como é que foi isso? Conta aí para mim. Eu faço assim, por ter feito o coach, eu acho que todo trabalho, acho não, né? Eu sei que todo o trabalho que a gente faz, ainda mais lidando com o outro, a gente precisa ter muita responsabilidade naquilo que a gente faz. E assim, eu sou muito responsável, até porque as pessoas que pagam para ter esse tipo de apoio, de suporte, ela está confiando em você, né? Então você vai dar o seu melhor ali.
E eu estar me sentindo insegura naquele momento, eu falei, não, eu não posso continuar com isso, né? E vir com a PNL depois, né, que foi que eu falei, a vivência, a experiência que eu tive, tá ouvindo? Tô, Tá me ouvindo? E a tô. experiência que eu tive com a PNL me traz segurança para poder atuar como coach, para poder trabalhar, como vir a trabalhar, né? Porque eu ainda não estou trabalhando com isso, mas é um projeto futuro que eu quero fazer até o practitioner, né? Justamente para ter essa base de entendimento. E é a questão da congruência em si, eu percebi, eu sou muito assim, eu gosto de falar e fazer aquilo que eu falo. Só que eu percebi que muitas das vezes eu estava sendo incongruente, né? E a PNL me fez perceber isso. E caraca, aquilo, pá, me doeu, porque era eu mesma fazendo algo contra mim, né? Contra aquilo que eu acreditava. Eu acreditava tanto naquilo, acredito tanto naquilo, e meu comportamento não estava sendo adequado, né? Do coaching eu não fiz porque por conta dessa responsabilidade que hoje em dia infelizmente está muito banalizado. Muita gente se diz coaching da noite para o dia, né? Eu falo, eu fiz um treinamento que foram meses, um curso que foram meses, né? Certificação, monografia, foi uma coisa mais aprofundada, não foi de um final de semana para poder atuar como coach, né? Com a aplicação e vi que está faltando informação ainda, que eu tinha que ter a base, né? Porque dentro do INEX vocês não permitem fazer, né? Tem que ter o practitioner, né? Para poder ter a PNL primeiro, para depois conseguir ir para o coach. Então isso para mim foi muito, assim, foi muito importante. E é muito bom poder enxergar isso hoje, né? É muito bom porque eu começo a alinhar as coisas. Eu estou começando a alinhar aquilo que eu penso com aquilo que eu falo e da minha forma de agir, que eu acho que são mais importantes, porque só assim a gente consegue, ao meu ver, tá? Só assim a gente consegue alcançar os objetivos. Pelo menos para minha vida, se eu tiver esse alinhamento das coisas que eu quero, eu vou conquistar as coisas que eu preciso conquistar para mim. Então, isso foi um ponto muito importante. E você até usou uma frase para mim, frase não, palavras, né? Que você falou: pensar, sentir, falar e agir. Não adianta nada Exato. ter tudo isso e não agir. A gente tem ainda 18 minutos. 18? É. Sim. Então tem um Não tempo sei, né? ainda Eu aí para sei, viu? você, para você falar um pouquinho disso, falar um pouquinho também do seu respire, vamos lá. Ah, e falar também de um ponto muito importante que foi ser madrinha do Isso! DL. Isso mesmo! Foi maravilhoso Muito ser bom. madrinha do DL, Tem né? vários afiliados seu aqui, hein? Ah, Tem deve vários ter, eu não afiliados tô aqui. vendo. Eu não tô vendo o nome de todo mundo, mas deve ter alguém aí. Quando você fez o convite, né, para eu poder participar como madrinha do DL, foi. No primeiro momento eu falei, nossa, né, como é que vai ser isso? Reviver o meu treinamento. E foi maravilhoso, primeiro, porque eu já não era mais aquela Natália. Eu já não era mais aquela pessoa que tinha vivenciado o primeiro DL. Eu já Isso é tinha. que é legal. Você E vê o foi seu crescimento, né? É fora exato. de série isso. E assim, foi exatos um ano depois do meu DL. Porque o meu DL foi 1, 2 e 3 de fevereiro de 2019. 1, 2 e 3, agora isso aqui foi 31. Quando eu fui madrinha foi 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. Ou seja, exatos um ano depois. Que E eu legal. entrei, né? Pô, já conheço tudo. E me caíram outras fichas. Eu tive outros aprendizados. Eu pude perceber, né, por estar com essa visão mais ampliada, audição mais ampliada, eu pude perceber como as pessoas se comportavam, como as pessoas agiam dentro do treinamento. E eu falava assim, eu falei, caramba, eu fazia isso, né? Tipo assim, gente, uma coisa tão óbvia, a pessoa não tá. E a gente não presta atenção. A gente parece que está vendado para as coisas. A gente não presta atenção nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente não presta atenção nas coisas que as pessoas às vezes falam para a gente. Eu levo isso muito para o âmbito de trabalho. Às vezes a pessoa solicita uma coisa, você não interpreta direito, você faz uma outra. Quando você entrega aquilo, não tem nada a ver com o que foi solicitado. Porque às vezes a gente perde.
né, esses detalhes, né? E o treinamento, eu fui vendo, não dá vontade de falar, né, os momentos, mas eu não posso falar. Mas assim, eu fui vendo várias coisas que eu, caramba, olha que demais isso, que demais perceber essa mudança em mim, ver essa mudança nas pessoas e descobrir coisas novas sobre mim. Que isso que foi melhor. Ainda assim, consegui descobrir coisas novas sobre mim num treinamento que eu já tinha vivido. Exatamente. Né? E isso foi fantástico. E teve coisas que eu falava assim, eu falei, gente, e ser madrinha a gente faz com uma perspectiva diferente, né? Porque a gente está ali junto com a equipe, está ali junto com vocês. E situações que vocês me colocavam, eu falava assim, caramba, olha, tá mexendo alguma coisa aqui, tá caindo uma ficha, tá me gerando um desconforto. Por que que tá me gerando esse desconforto, né? O que que eu tenho que aprender com isso aqui? O que que eu tô aprendendo? E eu saí dali com mais informações sobre mim. E eu falo assim, Olha não que tem legal. como. As pessoas às vezes falam, ih, é louca? Vai fazer um montão de treinamento? Vai ficar vivendo isso? Mas é porque é tão bom se conhecer. Eu falo que é libertador você se conhecer, né? É liberdade. Porque É isso aí. você vê suas fraquezas, suas forças, você começa a enxergar as oportunidades que você tem, você começa a enxergar, eu vou falar, né, em termos de administração mesmo, né? Você vai fazer uma análise SWOT de você. Né, suas oportunidades, suas forças, suas fraquezas. Então, assim, você tem que. É bom porque você se olha e você consegue tomar melhores decisões em cima daquilo ali que você está vendo, né? Você tem as informações para poder agir, para poder escolher o caminho que você quer seguir. E isso foi muito importante para mim. Depois Mas ainda fiz outro. Pode falar. na verdade, é aquela história, é um ato de coragem mesmo. Eu ouço muito a Fabiana falar isso, principalmente com relação ao Master Practitioner. Porque o Master Practitioner é um curso de formação onde você trabalha crenças. Quero! E, e ela fala muito assim, eu tenho orgulho de vocês, porque é de uma coragem muito grande você se enxergar de uma forma tão profunda. Então, o que acontece? Até para ir para o DL também, né, embora a gente vai sem saber muito bem o que está ali, mas a gente tem que ter uma coragem porque você vai para se autoconhecer. E, na verdade, né Natália, não adianta, a gente fica se escondendo atrás de nós mesmos. Exato. E aí a gente acaba achando que está aliviando uma dor e, na verdade, a gente está mantendo uma dor que poderia se livrar dela. Então, assim, isso estatisticamente é dito, né, que apenas 5% da população investe em autoconhecimento. Por quê? Por esse medo mesmo, essa insegurança do que eu vou enxergar lá. Só que uma coisa que eu acho fantástica dentro do treinamento DL é que é tudo aquilo que você vivencia, tudo aquilo que você mexe, depois volta para o lugar de uma forma harmônica, não é verdade? Sim, com Volta para o certeza. lugar de uma forma harmônica e gostosa. Porque você sai de lá muito feliz, você sai de lá ressignificada, você sai de lá reestruturado, você sai de lá se conhecendo, mas sabendo como lidar com as suas 4 emoções primárias e se libertando desses comportamentos que não estavam te levando a resultados. Então, assim, isso eu acho assim que é fora de série. Acho fora de série Exato. mesmo. Eu estava até falando aqui em casa esses dias, em relação às próprias emoções, né? Que você citou as 4 emoções. Que a gente tem o direito de sentir elas, né? E elas foram feitas para Claro, isso faz parte do ser humano. Sentir qualquer emoção, seja de medo, de raiva, de alegria, de tristeza, mas a gente tem que aprender a usar elas da melhor forma possível, né? Em benefício exatamente. próprio e sem prejudicar o outro. Sempre falo isso, sem prejudicar o outro, né? E aí, estava conversando aqui em casa falando a respeito disso, que eu acho fantástico isso, a gente poder enxergar dessa maneira. Né? Eu tenho me sentido, Cris, nem sempre as pessoas conseguem ver isso em mim, mas eu sei o quanto eu tenho mudado por dentro. Né? Eu sei o quanto as coisas têm mudado para mim. E são muitas, não são poucas, não, são muitas coisas. E eu falo assim, eu me sinto mais tranquila, eu me sinto mais Quem é a Karina? serena. Quem é a Karina? Karina é minha prima. Ah, Karina. Então, ela está dizendo que Karina. é lindo ver a sua mudança.
Olha que legal, É, que feedback bacana. ela acompanhou bastante esse meu processo de mudança, né? Ela conhece as duas versões da Natália, né? Ela me conhece há muito tempo, né? Minha prima, da minha família, e ela sabe quem é a Natália antes e a Olha Natália que legal. durante o processo e a Natália hoje, né? Ela participou Ela muito falou, eu disso. vejo todo dia, eu vejo todo Aliás, dia. todo dia. Exato, ela está acompanhando comigo diariamente. E isso é muito bom, porque ela até mesmo falou isso para mim hoje. Eu tô achando você mais serena, mais tranquila. E eu tenho me sentido assim, até dentro de casa mesmo, com as coisas que acontecem às vezes, porque as pessoas, dentro da minha família mesmo, as pessoas são diferentes. Cada um tem um jeito Claro. de se comportar. E como eu falei no início, eu tinha muita reação. Hoje eu consigo parar e olhar, né? Faço até algum questionamento, puxo pela pessoa para a pessoa também tentar refletir sobre aquela situação, né? A gente tenta trabalhar assim. Sei que nem sempre é fácil, mas eu me sinto muito melhor. Muito melhor. Hoje eu me sinto muito melhor do que o que eu era antes. E tô orgulhosa de mim, Cris. Eu vou dizer assim, eu tô orgulhosa. Muito Tô orgulhosa. bom. E é bom que todas as pessoas possam se sentir assim também, né? Ter esse orgulho por estar fazendo um caminho de evolução. Quem não está fazendo, que possa buscar isso, né? Porque é muito bom. Às vezes as pessoas pegam e falam assim, ah, vai se alienar. Não, não é alienar, pelo contrário. Você sai da alienação. Você sai daquela rotina, você sai daqueles Exato, hábitos e você exato. entra num novo hábito. Como a gente falou, como você falou aí, né, das possibilidades. A gente começa a ter mais possibilidades, e isso em qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida a gente consegue aplicar a PNL e tirar um grande proveito disso. Seja relacionamento, uma área afetiva, seja familiar, seja profissional, seja com amigos, seja no próprio estudo em si, né? Você se organizar, você se planejar, você acreditar naquilo que você quer, você buscar o seu propósito, que sim, isso foi uma das coisas que eu busquei muito no coach quando eu fiz, né? O porquê do meu existir, né? A gente entra naquele questionamento, né? Por que que eu estou aqui, né? O que que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para agregar a vida das pessoas? E aí a gente vai aprendendo. E quando a gente vai se conhecendo, a gente vê o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa melhorar. E isso é muito bom. Isso é muito bom. São É vários maravilhoso. questionamentos, né? E é muito gostoso esse se questionar, esse se perguntar. Eu digo que esse momento que a gente está vivendo agora, né, Natália, esse momento Uhum. da quarentena, Da quarentena. hoje a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Ele Isso, está até. fazendo, né? Ele está fazendo a gente se voltar para dentro de nós e com isso a gente perceber o que realmente tem valor para a gente. O que a gente quer da vida? Qual é o nosso propósito? O que me faz acordar todo dia? E O eu vou que te me dizer. faz, né? São perguntas simples, mas que normalmente a gente não se faz, até por insegurança mesmo, muitas das vezes por Exato, insegurança, por não se exato. autoconhecer. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento sabe, um momento, sei que está sendo dolorido, está sendo, tem uma certa ansiedade em tudo que a gente está vivendo aí, Aham. mas é uma oportunidade linda da gente se conhecer muito mais. Eu digo que a gente está vivendo um DL, né? Um DL. Tá vivendo um chacoalhão no mundo. E E eu foi, tenho e foi certeza que a gente vai sair muito melhor, não tenho isso. dúvidas disso. Com certeza. E foi o que eu falei para você mais cedo sobre a quarentena, né? A quarentena, para mim, apesar de ser numa situação ruim para a humanidade, assim, eu tenho familiares que trabalham em hospital e sabem exatamente como as coisas estão acontecendo, que não está fácil, mas foi uma oportunidade de eu olhar para mim com qualidade. Eu Que tirei um legal. tempo para mim, um tempo com qualidade, porque uma coisa é você acordar, você vai para o transporte, você vai trabalhar, você trabalha, você encontra outras pessoas na rua, e você volta, e você vai para uma academia, e você sai, você encontra os amigos. O seu foco está sempre nas outras coisas. E hoje não, eu estou dentro de casa. Eu estou há mais de 60 dias dentro de casa e estou aqui, tenho a minha família, tenho a rotina dentro de casa, mas eu tenho muito mais tempo para olhar para mim.
E nisso eu aprendi muito, eu cresci muito. Nessa quarentena eu participei do clube de leitura daí com o pessoal, que foi, assim, um aprendizado incrível, porque são pessoas que estão buscando a mesma coisa, são pessoas que cada um com uma experiência de vida e tem sido maravilhoso. Eu aprendi Legal. muito com eles, assim, aprendi muito, é uma troca muito boa. Eu me enxerguei muito, né? Evoluí mais nesse processo com eles. Fiz cursos, outros cursos também voltados para autoconhecimento, cursos voltados para a minha área, trabalho, né? Então, assim, a gente começa a organizar a nossa vida dentro dessa realidade, mas eu consegui tirar muitos proveitos disso tudo, né? Eu consegui aprender muito. E eu falo, essa quarentena me fez enxergar coisas durante todo esse um ano e 3 meses de treinamento, que nessa quarentena eu pude parar, olhar, trabalhar, ver de fato, assim, não deixar só passar a informação que eu recebi, aquilo que eu identifiquei, eu consegui, tipo, eu tava ali no forninho, tirei do forninho e falava, vamos lá, agora eu vou mexer com isso aqui. E eu vou ver o que que eu preciso mudar. E essa quarentena me possibilitou isso. E fora que a gente precisa pensar positivo, né? Ler coisas boas, Sei. ver filme, sabe? Coisas que ajudem a gente a estar vibrando coisas boas, saúde, vida, felicidade, alegria. É isso que a gente tem que buscar nesses dias de quarentena. Com certeza, Amore. Olha só, nós temos 4 minutos. Se 4 você só minutos. precisa Passa me deixar rápido. você só precisa me deixar 1 minuto para eu fechar e dar o seu recado, sua mensagem. Foi lindo estar aqui falando com você. É muito bonito, sabe, Natália, ver a sua evolução, o seu crescimento. Eu não te conhecia antes, mas a gente, por trabalhar com comportamento humano, e eu ter falado com você ao telefone durante 1 hora e depois ter visto o seu treinamento, porque quando eu vejo você no treinamento, a gente de alguma forma mapeia, né? A gente faz um Sim. mapeamento e eu lembro bem de você e vi a sua evolução e a sua garra, a sua vontade de crescer e de evoluir. Então, assim, parabéns mesmo, sabe? É muito bonito ver você aqui falando. Você se Obrigada. expressa muito bem. Você se expressa. Ah, Eu já falei isso para você. Você se aham, expressa já muito bem. sim. Já falei, o seu raciocínio é um raciocínio muito lógico. A gente consegue te entender de uma forma muito clara. Talvez até por isso te chamou tanta atenção aquela parte do Águia que trabalha o ecomodelo da linguagem, porque você busca Sim, melhorar nisso, busca se aperfeiçoar. sim, E com certeza. que bom que você está aqui com a gente hoje. Vai, fala Ah, lá. que ótimo. Não, o que eu tenho para dizer para as pessoas é exatamente isso. Para quem está no mundo do autoconhecimento, né? Eu falo até para os meus afiliados, se tiver algum aí ainda, que são etapas que persistam. Persistam nesse processo de evolução. Não desistam dele. Vão ter momentos que vai ser doloroso, sim, mas é através da dor que a gente muda, a gente cresce, a gente consegue enxergar o melhor. E para quem nunca fez um treinamento de autoconhecimento, que experimente. Eu acho que essa é a palavra. Às vezes a gente pega e fala assim, eu não gosto, não conheço. Experimenta. Faz um teste, se desafia. Porque Se eu fui pro permita. DL, exatamente, porque eu fui pro DL assim. Eu já tinha feito outros treinamentos, já conhecia autoconhecimento, mas eu fui pela curiosidade. Porque eu estava achando que ia ser mais do mesmo, eu falei, eu vou. Porque eu sou curiosa, não estão podendo me contar o que que é, né? Porque tem isso, não podem me contar o que que é, e eu quero saber. Eu quero saber o que que tem ali de tão misterioso assim. E eu vou te dizer, não me arrependi de nenhum treinamento que eu fiz. Nenhum deles. E o último foi Respire também, que foi maravilhoso. E assim, com a técnica, que é uma técnica maravilhosa, né? Que eu falo, a minha quarentena foi logo depois do Respire, eu saí do Respire e vim para a quarentena. Isso também, de uma certa forma, Fez ajuda toda a muito. diferença. Fez. Faz. Eu não sei como eu seria nessa quarentena sem os treinamentos, né? Não dá para saber porque eu nunca tinha passado por isso antes. Mas eu falo que por conta dos treinamentos ela foi muito melhor e muito produtiva. Então tá. Amor, Tá. obrigado por tudo. A gente tem Beijo.
23 segundos. Amanhã a gente vai estar aqui às 17h59 por conta da reunião pós-DL. E a gente vai ter a presença da Fabiana Vutic. Fabiana. E a Fabiana. Vai ser lindo, tenho certeza. Espero vocês. Beijo. Ótimo. Beijo grande. Um beijo para todos vocês que participaram da